Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando louvando ao Criador. Meu amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Meu amigo, por que não cantas louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Saúdo a todos com o lema para esse dia de hoje, que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. O apóstolo Paulo sempre destacava muito essa questão de que todos deveriam estar juntos com ele, orando com ele, para que o seu ministério continuasse, para que ele falasse do Evangelho com coragem, com sabedoria. E todos nós somos chamados a participarmos disso, a orarmos pelos servos de Deus, a pedirmos a Deus que capacite para que eles falem a verdade do Senhor, a verdade que liberta. Com essas palavras eu saúdo a todos. Nós iniciamos o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor amado, te louvamos e te agradecemos por tua bondade e tua misericórdia, pela tua verdade, que é a tua palavra, por teu Filho Jesus Cristo, que encarnou essa palavra e veio viver entre nós, veio assumir a nossa culpa, o nosso pecado. Obrigado, Senhor, pelos teus servos que deixaram a tua palavra escrita a nós, instruídos, orientados por ti, para que essa palavra fizesse a diferença na nossa vida. Clamamos também que nos perdoe pelas inúmeras vezes em que nós deixamos o teu Evangelho de lado, que nós acreditamos em outras coisas, que nós deixamos de orar pelos teus servos. Clamamos, Senhor, que conceda a certeza do perdão a cada um de nós, em Cristo Jesus, teu Filho amado. É em nome dele que nós oramos e pedimos. Amém. Um dos textos indicados para hoje se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, os versículos 1 ao 7, que dizem o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdade, da verdadeira fé aos gentios. Irmãos, ao olharmos para esse texto, nós lembramos de algo da nossa infância. Nossos pais nos ensinavam a não mentir, de que mentir é errado. Nos ensinaram a sempre falar a verdade. Não foi assim? Aprendemos desde pequenos que verdade não é mentira. Em casa, especialmente, meu pai era muito severo com relação a isto, com mentiras, falsidade. Ele sempre pedia a verdade e se zangava quando descobria uma mentira. Falar o certo é o que confere com a realidade, é dizer a verdade. Por outro lado, omitir, distorcer, inventar informações ou respostas é mentir. Além de sermos ensinados que mentir é errado, fomos educados a avaliarmos atenta e criticamente o que os outros falam e detectarmos naquilo que eles falam, se isso é verdade ou não. De certa forma, a tática usada para que nós soubéssemos ou não se o que está sendo falado era uma mentira ou uma verdade, era a contradição da realidade. Nos tempos em que nós vivemos, isso é algo imprescindível para qualquer ser humano, porque isso pode nos livrar de danos e prejuízos sérios e irreparáveis. Nessa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, somos convidados a refletirmos sobre isso. Parece que o apóstolo estava preocupado com a verdade, de que ela não fosse rejeitada pelos cristãos. Bem no final do texto, ele afirma enfaticamente que todas as suas afirmações são verdadeiras e que ele não está mentindo. Parece que ele faz um apelo aos irmãos para não avaliarem criticamente essa palavra como um outro assunto qualquer. O que ele aborda aqui é muito relevante para a vida da comunidade, devem ser lidos e acatados com confiança. É claro e certo que nós devemos ser críticos também com as interpretações da palavra de Deus. Pois Cristo mesmo alerta que nos últimos dias viriam falsos profetas em seu nome. Mas o assunto aqui tratado é de tal importância que ele escreve por várias vezes que essa é a verdade. Mas o que é verdade? Deus quer alcançar todas as criaturas e agir em suas vidas. Paulo quer ter a certeza de que seus leitores recebam, leiam e entendam o conteúdo da sua carta com base na confiança em Deus e não com desconfiança. O texto que nós lemos tem 2 versículos centrais e é isso que o Paulo tenta fazer com que os leitores entendam, com corações, mentes e sentidos abertos. Os versículos centrais são o 5 e o 6, que dizem: existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus e os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu sua vida para que todos fiquem livres de seus pecados. Essa foi a prova
dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Era disso que o apóstolo Paulo vinha falando anteriormente. Essa é a verdade, que merece toda a nossa atenção e confiança. O Evangelho de Cristo é a verdade. O autor enfatiza muito essa verdade porque ela poderia realmente ser confundida com mentiras. O Evangelho era e é uma realidade totalmente avessa à normalidade. E essa verdade é uma novidade nunca antes vista. Como falamos no início da pregação, aprendemos desde a infância que o que contraria a realidade deve ser considerado uma mentira. O autor da carta proclama tantas novidades que correm o risco de serem descartadas facilmente como mentiras. Dentre essas realidades, dessas novidades propagadas por Paulo, estavam a ideia do monoteísmo, de adorar apenas um Deus, defendida no versículo 5. Não era questão unânime entre as pessoas naquele tempo e não é entre nós. A afirmação de que não era mais necessário um sacerdote como um intermediário para dirigir-se a Deus, para influenciar seu humor, melhorar a própria índole, isso era uma novidade espantosa. A ideia de que o próprio Deus enviou o seu único filho para nascer, viver e se submeter até a morte, como ser humano qualquer, para perdoar pecados, restabelecer a unidade entre Deus e o seu povo e para salvar todos. Isso significou a introdução de um novo paradigma, de algo totalmente diferente do que era conhecido. Paulo diz em 1 Coríntios que isso é loucura de Deus. O que as religiões ensinavam era que Deus era inalcançavelmente e totalmente distante, que não abria mão de sua soberania para se aproximar das suas criaturas, mas que exigia obediência, sacrifícios e lealdade do seu povo. A compreensão da encarnação de Deus no mundo, da sua auto-humilhação e limitação para estabelecer proximidade, revelar seu amor, convencer da sua fidelidade em todos os momentos, anunciar o reino de Deus e para salvar todos, isso era algo novo e contrariava tanto o raciocínio humano quanto nossas dinâmicas de relacionamentos, de tradições religiosas, que até hoje nós temos dificuldade de entender a atitude de Deus para conosco. Isso tudo é verdade. Uma nova verdade, ela contraria a realidade em que nós vivemos neste mundo, pois é uma nova realidade que Deus criou e nos oferece. Mais uma novidade interessante é a ênfase na inclusão. A nova realidade de Deus não se dirige a um povo escolhido, a determinada nação ou etnia, mas a toda a humanidade. O texto se refere 4 vezes a todos. No versículo 1, em favor de todas as pessoas. No versículo 4, ele deseja que todos sejam salvos e que venham a conhecer a verdade. No versículo 6, deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E ainda no versículo 6, Deus quer que todos sejam salvos. A boa nova anunciada por Deus tem lugar para todas as pessoas. O chamado de Deus é individual agora, e não apenas para um determinado povo ou raça. O Senhor convida a todos porque tem um caminho, um carinho e dá valor a cada indivíduo. Enquanto lemos no Antigo Testamento,
como Deus se alia aos judeus como seu povo escolhido e lida com ele como coletivo, a nova aliança em Cristo se destina individualmente a cada um dos seus filhos e a cada uma das suas filhas. Por isso, também não precisamos mais de sacerdotes como mediadores, porque através de Cristo todos nós temos acesso direto a Deus. Contudo, não podemos dizer agora que o grupo perdeu seu valor. A comunidade, o corpo de Cristo, o povo de Deus, a sua igreja, não perdeu seu sentido. Mas sim, temos agora como grupo, como corpo de Cristo, a função de promover encorajamento mútuo, fortalecimento da igreja. Somos chamados a sermos testemunhas da verdade de Deus no mundo e anunciar essa nova realidade proposta por Ele. Como é que fazemos isso? Os primeiros versículos exemplificam. Em primeiro lugar, devem ser feitas orações e súplicas a Deus em favor de todas as pessoas, especialmente pelas autoridades. De repente podemos até pensar que naquela época era mais fácil orar pelas autoridades, orar pelos governantes. Bom, vale lembrar aqui que o infame imperador Nero estava no poder quando Paulo escreve essas palavras. É necessário que nos unamos para orar pelo mundo. A oração do ser humano é um movimento em direção a Deus. Esses dias falei sobre orações, como Cristo fazia isso. Era uma prática comum dele. Ele sempre se reservava para orar. Nesse sentido, fica uma lição muito grande para nós de Cristo. Se ele orava tanto e tirava tanto tempo para isso, para falar com o Pai, quanto mais nós também precisamos tirar tempo para conversar, para falar com o nosso Deus. As intercessões são os pedidos em prol dos outros, pelos outros. Assim como Cristo intercede pela sua igreja perante Deus, nós, igreja, intercedemos no poder do Espírito Santo em favor do mundo. Sendo assim, a igreja como um corpo, como irmãos, tem a tarefa de interceder por todas as pessoas. Quando sintonizamos com essa intercessão, fazemos a nossa parte no compromisso da igreja. A igreja é uma nova realidade proposta por Deus. E Deus a reservou para cada pessoa. E nós precisamos incluir na nossa oração também aquelas pessoas com as quais nós não simpatizamos. E as quais nós encaramos com preconceitos. No momento da oração, temos que nos lembrar com o amor dessas pessoas, como Cristo faz por nós. O fato de colocarmos as pessoas diante de Deus, pedindo que Ele as anime, inspire, fortaleça e proteja, isso age dentro de nós também, tirando toda forma de preconceito. Nesse ano de eleições em âmbito nacional e estadual, o pedido de intercessão pelas autoridades talvez seja o maior desafio. Precisamos reconhecer todas as pessoas que precisam de nós como sendo o nosso próximo. Cristo explicou isso através da parábola do bom samaritano. Essa mudança de atitude é necessária para que possamos viver uma vida calma e pacífica,
com dedicação a Deus e respeito aos outros, como diz no versículo 2. E presenciar o que a nova realidade proposta por Deus a se completar definitivamente em seu reino preserva para nós. Aceitando a aliança que Deus faz, que Ele nos oferece através de Cristo no batismo, resgatando diariamente a nossa união com Deus por meio da nossa fé, da nossa oração, e concretizando essa realidade nova proposta por Deus em nossa vida e nossos relacionamentos, eu acredito que sentiremos um gostinho da nova realidade, dessa verdade última que nos espera, um gostinho da realidade de Deus, na qual o apóstolo João afirmou lá em Apocalipse 21, versículo 4, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pensemos nisso, queridos irmãos. Oremos uns pelos outros e vivamos o Evangelho onde quer que estejamos. Deus nos capacita com seu Espírito para isso. Deixemos que Ele haja através de nós. Deixemos que Ele faça com que a nossa vida seja bênção para as pessoas ao nosso redor. Pensemos nisso. Que Deus nos ajude a reconhecermos a verdade e o que promove o seu reino. Amém. Convido a silenciarmos e a orarmos. Senhor, te agradecemos e te louvamos pela nossa vida, pela verdade que tu anunciaste em Cristo a nós. A verdade única que aponta para o teu reino, para um reino de paz, de justiça, de amor. Muito obrigado que tu deseja que todos sejam salvos e que tu darás oportunidade para cada pessoa. Toque os nossos corações para que aceitemos a tua verdade e vivamos nessa verdade. Clamamos a Ti, Senhor, que continue fortalecendo e abençoando os nossos lares, nossas famílias, nos ajudando para que a Tua verdade dirija nossas atitudes, nossos relacionamentos. Clamamos pela vida da Rosália, da Cristiane, também da Arlete, do seu Alessio. Cuida deles, restaura a saúde deles, Pai. Clamamos também pela família da Dona Nadir, que está enlutada. Acolha-os também em teus braços, que eles possam sentir a tua presença nesse tempo de luto, de tristeza. Clamamos pelas nossas autoridades. Ajuda, Senhor, para que neste ano sejam eleitas pessoas que de fato estejam preocupadas com o bem das pessoas, com o bem da tua criação. E tudo aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Fiquemos na paz do Senhor. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus.
Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.